Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente pegar um recado ou mais de um importante para você receber dessa pessoa hoje, né? Algo que ela está precisando dizer para você hoje. Vale para todos os grupos, para quem está perto, para quem está afastado. Basta você ter o entendimento de que a leitura é coletiva. Então, alguns recados são para você, algumas informações são para você e outras não, tá? Então, você tem que adaptar o que você está ouvindo na leitura ao seu caso, tá bom? Nós temos duas opções. A primeira opção é o diamante roxo, a segunda opção é o coração azul, tá? Mentaliza essa pessoa, escolhe o seu mantinho, eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo. Diamante roxo. Vamos ver o que essa pessoa precisa dizer para você hoje. Consulente 1. O que essa pessoa precisa dizer para o consulente 1 hoje. Consulente 1. O que essa pessoa precisa dizer para o consulente 1. Opa, tô sentindo energia bem intensa aqui. Vou baralhar mais um pouquinho. O que essa pessoa precisa dizer para o consulente 1 hoje. 4 de espadas. Se ela ainda não se afastou, ela precisa te dizer que ela vai entrar numa opção de se afastar um pouco de você, tá? Então, para quem tá junto, você vai começar a perceber essa pessoa mais silenciosa. Perdão. Nossa, a energia tá densa aqui. Se vocês estão em contato ou estão juntos, você vai começar a perceber essa pessoa distante, mais calada, mais quieta, tá? Não vai ser coisa da sua cabeça, tá? Ela precisa te dizer de que ela vai se afastar. A princípio a gente não tem como dizer se é definitivo, se não é, tá? Aqui tem coisas que ela precisa processar na cabeça dela, tem coisas que precisam ser curadas. Então, se vocês brigaram, se vocês não estão conseguindo se entender de alguma forma, ela vai ficar distante para pensar um pouco sobre isso, tá? Para as pessoas que tiveram um afastamento, muitas vezes sem muita explicação, né? Essa pessoa, ou ela tinha coisas do passado dela para curar, que talvez ela não tenha sido totalmente honesta com você, então ela tinha coisas dentro dela que ainda precisavam ser curadas antes de repente desenvolver alguma coisa com você, tá? Ou ela na realidade ela tomou uma decisão de se afastar, tá? Então aqui o afastamento é a primeira carta, né? Geralmente é um afastamento para uma cura, para um descanso, para um sossego. Então, se vocês estavam se conhecendo e de alguma forma essa pessoa estava se sentindo muito cobrada, ela se afastou de forma consciente, tá? É isso que eu estou tentando dizer para você.
ela conscientemente ela se afastou de você, explicando isso ou não, porque de alguma forma ela precisava de um retiro, ela precisava ou de menos cobrança, ou de menos presença, ou de se recuperar de algo que aconteceu entre vocês, ou se recuperar de algo anterior a você para poder investir em você em seguida, tá? Então tem um afastamento para uma recuperação aqui. Aqui, se vocês estão juntos e vocês andam se desentendendo muito, tá? Essa pessoa vai acabar se afastando de você, tá? Então, é como se ela tivesse na intenção de fazer isso. Sai o 3 de ouros, que é a carta do companheirismo, da parceria, né? Do estar do lado um do outro, do você enxergar no outro, a colaboração, né? O caminhar junto, construir coisas juntos. Então, ela se afasta da parceria, tá? Então, para quem já está afastado, ela precisa te dizer que ela sabe que ela pode ter abdicado de uma grande parceria, né? Quer dizer, de ter continuado ao lado de alguém, né? O consulente 1, que é uma pessoa bacana pra caramba, parceira, estava ali presente, né? Mostrava que queria ficar na vida dele ou dela. Essa pessoa tem consciência disso, tá? Mas foi decisão tomada. Ela tomou essa decisão de forma racional, uma carta de espadas, tá? Se vocês estão juntos, eu persisto em dizer, ela está intencionando, tá? Talvez abrir mão dessa parceria, tá? Então aqui vocês precisam dialogar, tratar o que está acontecendo aí na interação de vocês para que ela não fuja, tá? Então, se é uma relação, se é uma amizade, tá? Ela enxerga tudo de positivo em você, mas ela está começando a sentir uma necessidade de manter um afastamento, que ela mesma vai promover, o mago, tá? Aqui é uma carta 1, então é como se ela tivesse precisando priorizar alguma coisa, em geral ela mesma, né? Ela se saiu da sua vida, ela saiu da sua vida porque ela não estava no momento de priorizar parcerias, ela estava no momento de priorizar a ela mesma, né? É uma carta 1, uma carta individual. Então, assim, você é uma pessoa em que ela enxerga uma parceria única, tá? Uma colaboração única. Uma pessoa que ela enxerga que ela poderia construir uma vida e uma história junto, caminhar com você por muito tempo. Mas, de repente, não era o momento dela, ou não é o momento dela, tá? Então, ela precisa dizer para você que ela mesma manifestou esse afastamento. Então, se você tem uma dúvida, por exemplo, o que eu fiz para essa pessoa se afastar? A princípio, aqui você não fez nada, tá? Ela se afastou porque ela quis, o mago, tá? Ela usou as ferramentas dela, os motivos dela, tá? Para se afastar, né? Ela manipulou a situação de forma a essa situação abrir, ou vocês se afastarem, ou vocês terminarem. Manipulou no sentido de, não, eu tomo a decisão de que eu não quero mais, eu tomo a decisão de que eu preciso parar de procurar, eu tomo a decisão de que eu não quero mais entrar em contato ou não quero mais responder, tá? Então foi como se ela tivesse sido a protagonista do afastamento, tá? Isso aqui é uma resposta para muita gente, tá? Muita gente aqui ficou sem entender por que essa pessoa saiu da sua vida, tá? E muitas vezes você se culpou e você, na incompreensão, você achou que você tinha feito alguma coisa. Você não fez nada, essa pessoa enxerga uma parceria muito bacana vinda de você, tá? Então, o afastamento ou a finalização de vocês acontece por conta dela mesma, tá? Atitudes dela, vontades dela, ações dela, tá? Ela organizou para que o afastamento acontecesse, independente do que tivesse acontecendo de parceria entre vocês, né? Para algumas pessoas pode ter sido negativo, então ela pode ter saído da sua vida de uma forma negativa, ela inventou coisa, né? Ela falou coisas que não correspondiam com a realidade, né? Então, assim, nível grave de manipulação. Para outras pessoas não foi grave,
né? Mas ela tem total consciência e ela gostaria de dizer para você que você não tem culpa dela ter se afastado, tá? Ela se afastou porque foi pro bem dela, na cabeça dela, foi a vontade que ela teve de fazer, tá? Ou para cuidar das coisas dela. Então ela tinha coisas para manifestar, ela ainda queria viajar, ela ainda queria viver outras experiências, né? Ela ainda queria usar os conhecimentos dela para de repente estudar mais, melhorar de trabalho. É como se o foco não estivesse na parceria, né? O foco estivesse nela, nas manifestações dela, tá? Isso pode ter sido apresentado para você de uma forma muito egoísta ou não, tá? Ou não. Às vezes a pessoa tem atitudes graves, às vezes não tem, tá? Aqui a gente tem a carta da resistência, então ela estava resistente a viver uma parceria, não adianta, tá? Então, por mais que ela enxergasse uma possibilidade de vocês juntos, ficarem juntos por muito tempo, construindo alguma coisa muito bacana, ela não estava aberta para isso. A gente tem o 7 de paus, a carta da resistência. Ela estava evitando ao máximo as investidas, tá? E aqui a gente tem as outras 6 estacas. Então, assim, qualquer outra pessoa, não era o momento dela, né? Me parece que qualquer outra pessoa que tentasse se aprofundar mais no íntimo dessa pessoa, ela ia resistir a isso, né? Porque o momento era um momento de manifestação individual dela. E aqui tem um quê de cura, tá? Então tem um quê de, hoje eu preciso me focar em mim mesmo, né? Talvez uma pessoa que tenha vivido um relacionamento tóxico, talvez uma pessoa que tenha ficado durante muito tempo num relacionamento muito longo, então ela estava numa posição em que ela queria estar sozinha, fazendo as próprias coisas, tendo a própria individualidade, né? Ou querendo estar solteira, viver novas experiências. Aqui me passa muito isso, né? Ela com necessidade de resistir e se afastar de coisas muito profundas, né? Parcerias muito profundas que durariam por muito tempo, porque ela estava no momento dela, tá? De manifestar coisas para ela, de forma individual, tá? O Rei de Copas é uma pessoa magoada, né? É uma pessoa que ela não fala muito dos sentimentos dela, não é muito aberta, mas é uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, cuida do outro com muito amor, né? Ama muito, ama profundamente e também se magoa profundamente, né? São os emocionados. Então, essas pessoas que são as pessoas do naipe de copas são as pessoas que mais sofrem de amor, que mais se decepcionam com o erro dos outros. Essa pessoa está curando o coração dela, ou em relação a você, ou em relação a algo anterior. Como o afastamento e a cura saem lá logo no início da leitura, é bem provável que seja algo anterior a você, tá? Então aqui tem muito sentimento. Essa pessoa, ela é uma pessoa sentimental, natural dela. Ela tem muito sentimento por você, porque a leitura é para você. Porém, ela resiste a esse sentimento. Não é o momento dela, tá? Então, é uma pessoa sequelada emocionalmente, uma pessoa magoada, que já teve experiências emocionais difíceis. Então, ela está no momento de não se aprofundar, tá? De não se dedicar a questões afetivas. Ela me parece, essa carta é muito importante, ela me parece muito dedicada a ela mesma, né? Aquela coisa do, não, agora eu vou tomar um tempo para mim, né? Eu vou fazer por mim, porque eu já fiz muito pelos outros, e no final eu senti ingratidão, ou fui traído, ou não fui amado como deveria ser, porque é uma pessoa que tem uma tendência a ter essa carga emocional, tá? Tanto que ela precisa de cura, tá? Então aqui ela precisa dizer para você que ela não resistiu, ou não vem resistindo ao que vocês têm, ao que vocês tinham, por falta de sentimento em relação a você, né? O olhar que ela tem em relação a você é muito positivo,
mas não é o momento dela, tá? Deixa ela se curar, né? Não tem condição de você se relacionar com uma pessoa que vai descarregar esse tipo de coisa em cima de você na relação o tempo todo, tá? É bom que ela se cure mesmo. Olha aqui a dureza. Totalmente impaciente, briguenta, cavaleiro de espadas, tá? Que é totalmente dísparo. Nossa, são energias totalmente dísparas. Essa pessoa é doce, carinhosa, tem o coração mole, né? É uma pessoa que se apaixona, mas ela está numa energia estressada, ela precisa passar um tempo sozinha, ela precisa se curar, ela precisa cuidar das coisas dela, cuidar dela mesma, tá? Cuidar dela mesma, ela não quer ser pressionada a viver relacionamentos, ela não quer se entregar de cabeça a nada nesse momento, porque ela não se sente preparada afetivamente para isso. Ela vai brigar, ela vai criar confusão, ela não vai ter paciência, tá? Inclusive, é o que eu falei, para muitas pessoas ela pode já ter saído da sua vida causando conflito, né? Já brigando, já não sendo muito simpática, te cortando de uma forma meio dura, de repente não foi totalmente honesta com você no que te colocou na hora de te cortar, tá? Se vocês estão se relacionando agora, você pode estar perplexo, né? Porque vocês podem estar vivendo uma coisa bacana e de uma hora para outra essa pessoa parece impaciente, parece irritada, tá? Talvez esteja se sentindo cobrada em manter essa parceria ou em aprofundar essa parceria e ela não está no momento para isso. Ela está impaciente, né? Ela está querendo fazer o que ela quer, né? Ela está querendo fazer por ela não está com paciência para se dedicar ao outro. Então ela não está pronta para viver uma relação, tá? Aqui ela é como se ela estivesse te explicando, né? Se eu tô impaciente, tô aborrecido, tô afastado, tô falando pouco, é porque de alguma forma essa parceria tá meio que sugando o meu emocional que não tá curado de outras coisas vividas. Se isso que foi vivido foi com você e aí deu ruim em uma outra época da relação de vocês, essa pessoa não tá curada ainda, tá? Vocês precisam sentar para conversar. Ah, vocês reataram. Parecia que estava tudo resolvido. Não tem nada resolvido aqui. Não dentro dessa pessoa, tá? Ela ainda está aborrecida, ela ainda está chateada, ela ainda está entalada com coisas na garganta para conversar, né? Essa parceria que ela pode ter retornado com você ainda é uma sobrecarga emocional para ela, porque ela não está totalmente curada. Então aqui está precisando de diálogo, tá? E para quem está afastado, ela está tentando se manter afastada de você porque ela não quer te atacar, tá? Ela está tentando evitar de gerar briga, ela está tentando evitar de ser rude, porque ela não está com paciência, ela não está com interesse de aprofundamento, né? E ela enxerga em você grande sentimento, grande valor, então ela quer evitar de agir com você de uma forma dura, tá? Por isso que ela se afastou, tá? Mas só que para nem todo mundo ela explicou isso para você, né? Então talvez ela tenha te cortado de uma forma dura sem muitas explicações e essa é a explicação, tá? É uma pessoa que está curando algo emocional que viveu com ela e ela está no momento de focar em si mesma. Essa pessoa não está com cabeça para viver relação. O As de Espadas. Então, qual é a verdade dela? Qual é a vitória dela agora? Manifestar a verdade, manifestar as coisas dela, fazer por ela, seguir a própria verdade, tá? Ela tá tentando fazer isso individualmente, tá? Ela tá tentando ter vitória, ela tá tentando ser honesta com ela mesma, tá? E tentando de alguma forma se afastar das pessoas, né? No caso de você, porque ela não quer que nesse processo em que ela está se curando, em que ela está confrontando as verdades dela, descobrindo
o que ela quer e buscando a cura dela, ela não quer passar por cima de você, tá? Porque não está sendo fácil. Então ela está tentando curar o emocional dela distante das pessoas. Aqui de você e me parece que de outras pessoas também, tá? Ela pode estar mais em casa, tá se comunicando menos com os amigos, tá? Aqui algo importante emocional aconteceu para essa pessoa, tá? Aqui para ela quer transparência, ela quer verdade, né? Ela quer vitória, mas é uma vitória, né? Uma recuperação, um sucesso que ela quer para ela, que ela é que tem que manifestar, né? Então ela tem que assumir os erros dela, ela tem que ter entendimento da pessoa que ela é e na cabeça dela ela tem que fazer isso sozinha. A torre, o que ela tem que curar, gente? Alguma coisa grave, eu falei, tá? Aqui essa pessoa teve um abalo drástico na vida dela. Pode ter sido só em relação a você ou me parece algo... Sabe quando a pessoa está tomando várias pauladas da vida? É a sensação que eu tenho, tá? Essa pessoa, o que aconteceu entre vocês foi uma das pauladas, tá? A sensação que eu tenho é de que algo muito abalante aconteceu para esse rei de copas. Essa pessoa está com o emocional dela em frangalho, essa pessoa não tem a menor condição de viver uma relação com ninguém, ela precisa curar. Aqui agora eu falo para você, tem até raiva, essa pessoa está com raiva, tá? Ela está pronta para o ataque. Se foi algo grave que aconteceu entre vocês, ela está pronta para brigar com você, tá? Porque foi drástico e ela está tentando de tudo para se manter longe, né? Ela está se mantendo longe para evitar esse estresse. Ela está tentando se curar à distância, mas se curar de um abalo muito grande, tá? E na cabeça dela, ela vai se curar sozinha. Não é o tipo de pessoa que vai estar junto, vai estar investindo na relação e vai estar se curando. Não, ela precisa, só faltava ser o eremita aqui, né? Então, ela precisa de tempo, ela precisa de distância, ela precisa de silêncio para recuperar o coração dela, a raiva passar, o aborrecimento passar, tá? A impaciência. Então, por exemplo, se foi algo que aconteceu antes de você entrar na vida dessa pessoa, essa pessoa está extremamente impaciente com os relacionamentos de uma forma geral, tá? Ela ainda está muito abalada com o que aconteceu antes, ela não tá longe de estar curada, tá? Então, o afastamento dela é para ela evitar jogar em cima de você o que ela trouxe do relacionamento anterior, tá? Se foi algo que aconteceu entre vocês, vocês precisam conversar urgentemente, porque essa pessoa não esqueceu, não curou e não se recuperou de algo que aconteceu entre vocês. Ela ainda está muito aborrecida, tá? Muito aborrecida e ela tá com a garganta entalada, ela tá pronta para o ataque, assim, para brigar, para discutir, tá? Então, se houver cobrança, se houver insistência, você vai perceber ela criando brigas para extravasar a mágoa que ela tem no coração, tá? Então, aqui essa pessoa está bastante abalada, tá muito delicado o emocional dessa pessoa aqui, tá? Então, se você quer quer manter essa pessoa na sua vida, vale a pena você sentar para conversar com ela de forma urgente e delicada, tá? Porque a coisa tá ruim. Consulente Zoom. Ela sabe, inclusive, que o afastamento dela em relação a você te fez muito mal também, né? Mas ela precisava se curar. Já pensei em te procurar várias vezes, mas desisti por insegurança. Então ela sabe que saindo da sua vida, ela também te abalou,
né? Ela pode não ter falado toda a verdade para você, não ter sido totalmente transparente, não ter sido totalmente honesta. Mas por quê? Por causa dessa energia aqui, né? Uma energia impaciente para resolver coisas, para dar explicação, né? Para se preocupar com o outro. É a velha história da pessoa quebrada que quebra as outras, tá? Essa pessoa, ela precisa se curar, porque isso aqui é muito grave, tá? Enquanto ela não se curar, ela vai ter muita dificuldade de viver relações tranquilas, tá? Consulente 1. Consulente 1. Preciso te ver. Então, saudade tem, vontade de ter junto, de estar junto, né? Ela tem, tá? Agora, esse afastamento aqui é necessário. Não há dúvidas de que essa pessoa gosta de você. Só toma um pouco de cuidado. Se essa pessoa te procurar, tá? Ela tá um pouco insegura de fazer isso, porque eu não sei que tipo de afastamento ela promoveu entre vocês. Aqui pode ter sido muito ruim, né? Ela pode ter sido grosseira, pode ter falado coisas para você que você não merecia ouvir, tá? Coisas que te desestruturaram também. Mas ela já vinha desestruturada e ela continua desestruturada, né? Então, ela gosta muito de você. Nós temos um rei de copas, tem muito sentimento, tá? Mas é um sentimento, um coração que precisa ser curado antes de um investimento aqui, tá? Não adianta investir nessa situação com isso aqui na mesa, tá? Então ela sente saudade, ela sente vontade de estar com você, mas talvez não seja o momento dela de ter um contato ou fazer uma procura, tá? Então deixa essa pessoa se curar. Vamos para a leitura 2. Vamos ao 2, coração azul. Consulente 2, que essa pessoa precisa te dizer hoje. Consulente 2. Que essa pessoa precisa dizer hoje para o consulente 2. Dois de ouros. Ela não sabe o que fazer, tá? Tá meio sem saber como equilibrar a vida dela para ter você e alguma outra situação, ou trabalho, ou família, um outro relacionamento, ou estudos, ou a vida cotidiana dela, que de repente é muito assoberbada, tá? Como que eu faço para lidar com tudo isso, tá? Pode estar se sentindo sobrecarregada também de alguma forma para tomar alguma decisão que ela não parece estar pronta para tomar. Pagem de paus. É uma criança, né? Essa pessoa não é mais nova que você, ela é bem boba, né? É o pajem mais bobo que tem. É o pajem de paus. Impetuoso, impaciente, né? Faz as coisas movido pelo desejo, não pensa antes de agir, é inconsequente, tá? Aqui, se vocês estão afastados, ela tá começando a ter vontade de te procurar, tá? Aí essa procura vai ser assim, bem surpreendente para você. Quando você menos esperar, entra uma mensagem dessa pessoa. Mas assim, ela tá na dúvida se ela deve fazer isso ou não, tá? Se ela deve, a vontade dela é de procurar, mas ela não sabe se deve fazer, tá? Por quê? Porque muito provavelmente ela não sabe se essa busca que ela vai para fazer a você vai te dar a estabilidade que você gostaria, tá? Então, se o bate-papo vai ser equilibrado, se ela vai te entregar solidez, se ela vai te falar algo concreto, né? Alguma decisão que você exigiu que ela tomasse, ela não tomou, tá? Tá longe de tomar, é um pajem, tá? Então, assim,
A vontade dela estar com você e de se comunicar com você é grande, tá? Mas ainda é infantil, né? Ainda é uma busca imatura de concretizar os desejos dela. Vamos ver se ela se promove, né? Não. 8 de espadas. Essa pessoa tem uma série de medos na cabeça dela. Ela precisa te dizer que ela é totalmente sequelada. Não é possível que você não tenha percebido, né? Então, assim, a infantilidade de interação dessa pessoa, a infantilidade de entrega afetiva dessa pessoa, o fato dessa pessoa muitas vezes ser sexualizada demais, só procurar para falar bobagem, é um resultado das inúmeras sequelas que ela tem na cabeça dela, de relacionamentos anteriores, de traumas vividos na vida dela, pode ser criança interior. Então, essa pessoa pode ter vivido uma infância extremamente insegura, que dificulta ela de tomar decisões, né? Ela fica sempre em cima do muro, nunca sabe o que fazer. Aqui ela tem muito medo de se arriscar, muito medo de se entregar, né? Ela é sempre sabotada pelo que ela tem na cabeça. Ela, dentro do coração dela e dentro dela, as emoções dela são sabotadas pelas neuroses que ela tem na cabeça dela, tá? Extremamente sabotadora, você já deve ter percebido isso, né? Então, quando as coisas vão ficando mais legais, mais bacanas, ela sabota. Ela vem cheia de dúvida, não sabe o que fazer, não sabe se entrega, não sabe se fica, não sabe, né? E isso te deixa doido, porque lidar com uma pessoa que tem a cabeça medrosa e confusa como a dessa pessoa é muito difícil, tá? Rei de paus, né? Então, assim, desejo por você tem extremo, pajem e rei de paus. Tem muita vontade de estar com você, tem vontade de dominar a situação, tá? E o que é mais interessante é que essa pessoa, ela é o que eu acabei de falar. Ela é boba, infantil e acaba tendo atitudes que, para muitas vezes, dependendo da sua maturidade, até da sua idade, você até perde a paciência com as atitudes dessa pessoa. Ela adora posar de rei, mas na verdade ele é um pajem, né? É um rei, às vezes é uma pessoa que já tem até uma certa idade, já tem a vida desenvolvida, mas tem umas atitudes infantis que você não consegue entender, tá? E especialmente isso aqui é totalmente dísparo, né? O rei de paus, ele é o rei do poder pessoal, igual a rainha de paus. Ele sabe o que quer, ele corre atrás do que ele quer. Ele não é muito paciente, tá? Volta e meia é chegado a uma discussão. Então não é um rei tranquilo, mas é obstinado, né? Pode às vezes ser impulsivo, não pensar muito antes de agir, mas muito decidido em correr atrás daquilo que quer. Para uma carta de dúvida, então o rei de paus duvidoso é muito difícil, tá? Então essa pessoa, ela gostaria de te dizer hoje, ela precisa te dizer que ela é um rei de paus sequelado, tá? Ela externa para o mundo uma postura madura, uma postura forte, de poder pessoal elevado, de que faz aquilo que quer, entendeu? Quando na verdade ela é um pajem por dentro, uma pessoa que tem uma criança interior meio problemática, que viveu experiências traumáticas, que precisa de ajuda, tá? Então, ela parece ser muito madura, ela passa muito essa questão da força e do poder pessoal, mas quando você se relaciona realmente com ela, você vê que ela é imatura. Imatura, inconsequente, muitas vezes com atitudes infantis para a idade que tem. E que tudo isso é resultado de muitos traumas que ela teve na vida dela, que deixaram ela com a cabeça extremamente sequelada. Uma das sequelas é a dificuldade de agir e tomar decisões, tá? Então, quanto mais você pressionar essa pessoa, mais ela vai ficar em cima do muro, mais ela vai sentir medo, mais ela vai
resgatar coisas que ela viveu antes e jogar isso em cima de você, tá? Ela só parece ser um rei, mas na verdade ela é um pajem, tá? É isso que ela precisa dizer para você. Ela se sente por dentro uma criança que precisa de ajuda, uma criança que tem dificuldade de decisão, uma criança que me parece ter insegurança de decidir e de repente dar errado, tá? Então ela mostra ser uma coisa que ela não é, na verdade, tá? Então, às vezes é uma pessoa que na vida, né, na vida dela, é uma pessoa de grande poder pessoal, uma pessoa que manifesta muita coisa que quer. Então, assim, tem o carro que quer, né, batalha para ter o próprio negócio, é batalhador, é trabalhador, né, estudioso, é uma pessoa que corre atrás daquilo que tem vontade de ter. Então, a pessoa chega até num nível de vida equilibrado, né? Porque é uma pessoa muito obstinada e dedicada, mas afetivamente ela não é a mesma coisa, tá? Afetivamente ela precisa amadurecer um pouquinho mais. Então você pode estar sentindo, né, que essa pessoa está com dificuldade de agir mais na situação de vocês. Talvez essa seja a exigência. Esse é o cavaleiro de paus, né? Você gostaria de mais ação, né? Então, você me mostra que você é uma pessoa de ação na sua vida, no seu cotidiano, com as pessoas que cercam você, no seu trabalho. Quer dizer, por que que comigo essa ação é parada na dúvida, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela te entrega casualidade, né? Ela não sabe se deve ficar na sua vida ou não, ela não sabe se ela deve, né, deixar de ser superficial e se aprofundar mais em algo com você. Ela não sabe muito bem como agir. Você espera mais ação dela na sua direção, mas ela não age, ela fica só na superficialidade. E quando você conheceu ela e ela te passou muito essa impressão de que ela era uma pessoa muito decidida. Sabia o que queria, corria atrás do que queria, mas não é bem assim. E no final, quando você foi começando a interagir com ela, você foi percebendo que ela era aquela pessoa que ia e voltava da sua vida. Era aquela pessoa que quando queria estar com você, corria atrás, tinha os momentos que queria, depois sumia, né? Não estabelecia com você algo mais firme, algo mais sólido. Ela tem dúvidas se ela deve fazer isso, por conta dos medos que ela tem na cabeça dela. A vontade dela estar com você, a pessoa é muito apaixonada por você, muito. Um pajem de paus, um cavaleiro de paus, um rei de paus. Essa pessoa é louca por você. Mas até agora, só saiu carta de paus, né? Então, assim, ela quer desesperadamente estar com você. Eu quero ir até o consulente 2, mas eu devo ficar? Não sei. Quer dizer, quem é que promove esse não sei? As sequelas que ela tem na cabeça, os traumas, né? Então, muitas vezes, a criação foi feita dessa forma para criar essa pessoa insegura para tomar decisões. A pessoa tem medo de decidir errado e não poder voltar atrás. Então, tem uma série de inseguranças aqui nessa pessoa. E o que ela gostaria de te dizer? Que ela externa todos esses medos dela agindo de forma inconsequente, de forma infantil, de forma boba, de forma superficial. Para algumas pessoas, no nível mais grave, de forma canalha, né? Abusando da boa vontade do outro, muitas vezes falando aquilo que você quer ouvir, para você deixá-la voltar e depois ela não ficar na sua vida. Você tem que adaptar o nível de gravidade da pessoa que você trouxe para cá, né? São muitas pessoas. Às vezes só é uma pessoa charmosa, né? Mas que não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que te engana. Às vezes não, às vezes é uma pessoa que tem um comportamento mais cafajeste, né? Que abusa do teu sentimento. Aí você tem que adaptar. Ela gostaria de dizer para você que ela tem essas atitudes inconsequentes, né? Muitas vezes irresponsáveis, porque ela tem medo do aprofundamento e ela externa isso agindo dessa forma, tá?
É um mecanismo de defesa. Ela mostra-se muito madura para outras coisas na vida dela, mas na questão do aprofundamento afetivo, ela é muito insegura para tomar decisões. O que mais? Outro que está em busca da verdade. Aqui, essa pessoa nunca te falou isso realmente, tá? Aqui, essa carta está significando realmente uma comunicação efetiva e verdadeira, tá? Quando ela te procura porque ela quer realmente estar com você, tá? Essa pessoa é muito apaixonada por você, tá? Então, se ela está procurando você e ela tem outras opções, ela está procurando você porque ela quer estar com você, que é por você que ela sente paixão. Ela não decidiu por outras opções, ela decidiu por estar com você. Agora, ela também não tem a certeza absoluta se ela quer aprofundar isso, tá? Então, muitas vezes, ela pode achar que quando que você pensa que ela falta com a verdade com você quando ela te procura. Para alguns casos, sim. Lembra que eu falei dos casos mais canários? Muitas vezes a pessoa mente, a pessoa inventa a história para poder voltar para a sua vida e depois agir da mesma forma que sempre agiu, né? Você espera algo diferente e ela tem as mesmas atitudes. Mas isso não é para todos os casos, tá? O que ela gostaria de te dizer é que quando ela se comunica com você, quando ela te procura, ela está fazendo isso de forma genuína, tá? O coração dela dispara por você, se ela vê uma foto sua, o sangue dela ferve, ela é muito apaixonada por você. E isso é verdade, tá? Isso é real. Então, os momentos que ela tem com você são momentos intensos e verdadeiros, tá? Então, ela não tem a intenção de te ludibriar, ela não tem a intenção de te iludir, ela não tem a intenção de te fazer mal, mas ela não tem certeza se quer ficar, tá? Então, é isso que ela tá passando para você aqui. Ela também precisa entender uma série de coisas a respeito dela, seguir a própria verdade, né? Então, quando ela te procura, é porque ela realmente queria te procurar. Não é porque ela estava com falta de opção, não é porque ela queria sacanear você ou qualquer coisa do tipo. Não, é porque ela é realmente apaixonada por você. E o objetivo real dela era de estar com você, mas não necessariamente tomar a decisão que você gostaria que ela tomasse, tá? Eu acho que você já pode ter percebido isso, né? Porque como é um cavaleiro, né? O cavaleiro de paus é aquela pessoa que vai e volta. Então você já pode ter percebido que ela sempre volta, mas ela nunca fica. Você gostaria realmente que ela ficasse. Olha o medo que ela tem de ficar. O cavaleiro de ouros, ela tem medo de ficar, tá? Ela tem medo de solidificar, ela tem medo de entregar o que ela tem de melhor nessa relação e dar errado. Essa pessoa já pode ter sido muito traída, por exemplo, tá? Ela já pode ter vivido relacionamentos que traíram ela doidado, tá? Então hoje ela tem medo de pegar aquilo que ela tem de valor e entregar honestamente para o outro. Então ela fica insegura, fica indo e voltando. Ela tem um sentimento por você que eu acho aqui que ela não consegue decifrar muito bem, né? Então, ela não consegue te largar, mas ela também não consegue ficar. Então, o medo dela é de vir para ficar, tá? Para te oferecer a solidez que você quer, te oferecer a concretude que você quer, né? Você quer que ela fique, você quer que, né? Nem que aos poucos, né? Talvez de uma forma ainda inicial, vocês comecem alguma coisa mais bacana, mas que ela tome essa decisão, né? De vir para ficar. É disso que ela tem medo, tá? Essa pessoa aqui já pode ter vivido situações importantes de traição antes, em relacionamentos anteriores, tá? Então é um pouco daquele pensamento. Toda vez que eu entrego o meu melhor, eu sou traído, né? Então ela acaba, mais uma vez, uma pessoa sequelada, sequelando outras. Ela acaba
desforrando isso na interação com outras pessoas e pode estar desforrando isso na interação com você. O 5 de paus. Quantas cartas de paus, né? Essa pessoa, ela tem tanto medo que ela ainda não consegue ter entendimento do sentimento dela, tá? Então, o que ela sente por você hoje, que ela identifica, é paixão, tá? Não é amor ainda aqui. Ou se é amor, ela não identifica dessa forma, porque ela tem tanto medo de se entregar que ela não identifica amor, tá? Então, aqui, ela acha que vai dar errado, tá? É a carta do conflito. Então, ela acha que de alguma forma vocês vão se desentender, porque você vai esperar mais dela, vai esperar mais atitude, vai esperar mais decisão. Se ela entregar tudo que ela tem de melhor, vai dar ruim, não vai dar certo, tá? Ah, mas quem é que diz isso para ela? A cabeça dela. É ela mesma, tá? As experiências anteriores, não é culpa sua, tá? Não foi algo que você fez, nada do tipo. Talvez uma cobrança a mais sua tenha sido estopim para essa pessoa despertar todos esses dramas anteriores. A cabeça dela diz para ela para ter medo de se entregar, porque no final não vai dar certo. É isso que ela pensa. No final ela vai se entregar e vai ter conflito, vai dar errado, vocês vão brigar, você vai querer uma coisa, a pessoa vai querer outra, né? Ela não vai ter paciência, aqui é muita impaciência, né? Ela não vai ter paciência, como é que vai ser, né? Vocês vão se desentender, ela depois vai ficar com mais uma sequela na cabeça dela, tá? Então aqui ela se identifica muito apaixonada por você, isso é real, a paixão que ela sente, ela enxerga, ela percebe, mas talvez seja tão forte que gere muito medo nela, tá? De se entregar completamente a isso. Então ela tem medo de se aprofundar, tá? E tudo que ela já viveu antes sabota ela, faz com que ela tenha muito receio de se entregar completamente a uma relação, porque ela acha que no final vai dar ruim, tá? Literalmente isso. Ela precisa dizer também que quando ela te procura, a intenção dela não é de te magoar, a intenção dela não é de vocês brigarem, se desentenderem, a intenção dela não é de te usar, ela te procura porque ela realmente é apaixonada por você e ela faz essa escolha de estar com você, ela quer realmente estar com você de forma honesta, tá? Só que de forma casual, porque a capacidade de tomar uma decisão da parte dela ainda não existe, tá? Consulente 2. Desculpe o corte. Viva a operadora. Eu estava aqui embaralhando e ela me cortou. Vamos lá, consulente 2. O que essa pessoa precisa falar? Consulente 2. Uma só. Preciso te encontrar, te tocar, te sentir. Enfim, bastante apaixonada, de forma bastante honesta, tá? Muita vontade de estar com você. Mas aí eu também não sei, né, quanto tempo que você já pode ter tentado investir nessa situação sem uma solidez, né? Talvez você já tenha perdido a sua paciência aqui, né? Bem provável. Consulente 2. Mais um recado que essa pessoa precisa te dizer. Consulente 2. Sinto falta do seu cheiro. Uma conexão forte entre vocês, né? Mas, por enquanto, essa pessoa, ela tem muita dificuldade de enxergar isso como amor, tá? Ela tá muito apegada à paixão, mas isso é sabotagem da cabeça dela. Então, tudo é possível? É possível. É possível que se ela se entregando, ela consiga
viver esse amor profundamente, mas para isso ela tem que se permitir. E aqui ela é bastante sabotadora, tá bom? Essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.